Atenção, senhoras e senhores, presente no nosso auditório, o excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal Militar, o general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Boa tarde a todos. A segunda palestra será proferida pelo Dr. Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Dr. Jorge Ulisses Jacobi Fernandes é mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante. Desenvolveu uma longa carreira no serviço público, ocupando os cargos de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, procurador e procurador-geral do Ministério Público junto ao TCDF, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, advogado e administrador postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ainda consultor cadastrado no Banco Mundial. É autor de vários livros publicados, como, por exemplo, o Vademecum de Licitações e Contratos Administrativos, quinta edição, já está na quinta edição, foi publicado em 2011. Ouviremos, então, neste momento, a palestra que será proferida pelo professor Jorge Ulisses Jacobi sobre o tema Denúncias e Representações. Com a palavra, o palestrante. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. A minha saudação à Sua Excelência, o presidente do Superior Tribunal Militar, general Cerqueira, ao doutor Luciano, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Nós fomos encarregados de tratar deste tema, denúncia e representação, e nós vamos abordar o assunto tratando, em primeiro lugar, como aprecio muito, sobre o aspecto técnico, e encontrar nesse assunto os limites para o exercício da cidadania e do controle social. Mas também encontrar dentro deste assunto o limite para a responsabilidade e responsabilização. Inclusive, esse é um do foco do nosso trabalho que ofereceremos na Itália em janeiro desse ano, num congresso que vai reunir juristas do mundo, e esse tema tem despertado cada vez mais a curiosidade, porque, no regime democrático, a participação e o controle social da gestão pública é elemento determinante da qualidade das ações administrativas de controle. Então, por causa disso, nós vamos tentar estruturar esse assunto dentro do ambiente mais técnico possível. E, ao final, vamos apresentar aos senhores uma proposta de encaminhamento desse assunto dentro de uma roupagem jurídica mais atualizada, recomendada, inclusive, pelos órgãos de controle da administração pública. A nossa exposição será acompanhada por um texto que está chegando. Não é isso, Leandro? Isso. Tem um texto que está chegando, já para que os senhores possam acompanhar, sem precisar tomar notas dos textos que estarão aqui. Está chegando em... Se não chegou ainda, está chegando em minutos, tá bem? E aí eu vou pedir ao Leandro que coordene a distribuição para a gente, tá? O Daniel está chegando com o material. Então, eu não sei para onde é que aponta. Né? Para onde é que aponta? Já passou esse slide, está ótimo. Muito bem. Então, nós vamos começar, como convém, inclusive, o nosso trabalho. Eu queria registrar a presença da doutora Carmen e da doutora Flávia, que são da empresa que está realizando esse evento e que reúne um corpo de profissionais, como os ministros anteriores que aqui se pronunciaram, e a quem eu tenho a honra de servir por mais de 13 anos como professor. Não é? Muito obrigado. Então, nós vamos começar abordando a questão da Constituição Federal e vamos tentar tornar esse tema o mais atraente possível. Em relação a perguntas, podem fazer perguntas. Em cada um desses itens, nós abriremos para perguntas. Já fica desde logo autorizado, é só levantar o braço e aí nós
daremos oportunidade de intervenções. Então, a Constituição Federal, no artigo mais importante para a cidadania, é o artigo 5º. Há alguns autores do direito constitucional que consideram também o artigo mais importante da própria Constituição Federal, porque a ideia da Constituição é a limitação dos poderes de Estado e a regulamentação de direitos fundamentais. É para isso que serve uma Constituição Federal. No artigo 5º da Constituição, é assegurada a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Por causa do item seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material, moral ou à imagem. Então, a conjugação desses dois incisos é que asseguram o regime democrático. Sem a ideia da responsabilidade pela manifestação do pensamento, nós não temos democracia. Nós temos todos se manifestando livremente, sem qualquer necessidade de responsabilização. E isso não se chama democracia, isso se chama baderna. Okay? Quando a Constituição veda o anonimato, nós temos que perceber duas dimensões desse dispositivo. A primeira, vamos colocar alguns exemplos. Né? Eu contrato uma gráfica e um avião e jogo sobre Brasília 10 mil folders falando mal do governador, caluniando o governador. Ninguém sabe quem imprimiu, ninguém sabe quem pilotou o avião, e Brasília foi inundada de folders. Isso é democrático? Não é. Então, a Constituição não permite esse tipo. Eu visto uma máscara e saio à rua em manifestação e quebro tudo que eu puder. Isso é democracia? Não é democracia. Mas a Constituição, nesse cenário, ela foi estabelecida para um sistema jurídico. Manifesta livremente o pensamento, eu posso ir à porta do Palácio da Alvorada e fazer o discurso mais inflamado que eu puder contra a presidente da República. É livre a manifestação do pensamento. E se eu não ofender a dignidade da pessoa, eu ofender a gestão que ela está realizando, qual é a consequência? Absolutamente nenhuma. É o meu livre direito de expressão. Vejam, são duas situações que eu coloco. O dever de respeito à mais alta mandatária da nação, que todos nós sabemos que tem que existir, e eu exerço isso com responsabilidade. E o outro é a história do folder que sai do avião ou do mascarado que vai à rua. Vamos compreender isso numa outra dimensão, porque essa lição constitucional todos nós já conhecemos. Aqui existem alguns instrumentos que nós vamos tentar encaminhar o assunto. Sindicância, apuração sobre fatos. Citação, somente sobre fatos apurados. E garantia da ampla defesa e do contraditório. Por que sindicância? Nós vamos verificar que a administração pode ser destinatária de uma denúncia. E como ela deve proceder? Então, não está definido no ordenamento jurídico o novo norte que tem sido empregado a partir da Convenção da ONU sobre combate à corrupção e desmandos administrativos. Então, repare, o Brasil, de um lado, tem uma Constituição e, do outro lado, vem uma norma que, em alguns pontos, parece colidir com uma garantia fundamental, ao estabelecer uma amplitude maior do direito de manifestação. Vamos, então, a essa ideia. Só vou, antes de entrar nesse assunto, fazer algumas breves recapitulações. A primeira é que, por força do Código Civil, a pessoa tem direito à proteção da imagem e também ao nome e ao pseudônimo. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não se chamava Lula. Por força da lei eleitoral, ele teve que colocar o nome Lula no nome dele para que os votos fossem válidos. Então, o Código Civil protege o pseudônimo. Aquele pseudônimo, o apelido que me identifica com precisão. Esse é protegido tanto quanto o nome. O pseudônimo, adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, e o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Essa é uma regra do Código Civil e que, portanto, resolve os danos pela esfera patrimonial.
Veja, não é uma norma distante da nossa realidade. O Código Civil, no artigo 17, quando vai proteger o nome e a dignidade da pessoa, ele estabelece isso em norma de 2002, e, portanto, recente. Só lembrando também os dispositivos. Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Esse dispositivo da calúnia admite a exceção da verdade. A exceção da verdade está no parágrafo 3º, que admite isso se constituído o fato imputado como crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo tal, e se do crime imputado, embora da ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, há uma exceção da verdade. Se imputarem um crime a mim, eu tenho o direito de buscar a exceção da verdade. Difamação. Difamar alguém imputando de fato ofensivo a sua reputação. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Em relação à difamação, quando estava no Ministério Público, fui vítima de um ato de difamação. E, para minha surpresa, na época, o juiz propôs o encerramento do processo, entendendo que, no caso específico, só quem poderia patrocinar esse direito era o Ministério Público. Então, houve um acordo, eu estava no Ministério Público, mas não aceitou a minha denúncia contra o difamante, né? Não aceitou, e pediu que o Ministério Público atuasse. Né? E eu achei aquilo muito estranho, mas, na época, o meu advogado entendeu que aquele era o caminho mais rápido para se resolver o problema. Deixa o Ministério Público cuidar desse caso. Né? E a injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Detenção aí colocada, e o juiz pode deixar de aplicar a pena até situações. E se a injúria consiste em violência ou vez de fato, também tem tratamento próprio. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes aos aqui protegidos, né, que é raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou por dor de deficiência, a reclusão é aumentada nessa condição da injúria. O ponto que veio a abalar o sistema jurídico é esta convenção de que o Brasil foi signatário. É a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. E ela estabelece, no parágrafo 2º do artigo 13, alguma coisa que, no primeiro momento, parece colidir com a regra da Constituição que veda o anonimato. Vejam como a norma se posicionou em relação a isso, traduzindo não só uma recomendação do governo americano, como uma recomendação à Organização dos Estados Americanos, patrocinada finalmente pela ONU. Parágrafo 2º. Cada Estado parte, o Brasil foi parte, adotará medidas apropriadas para garantir que o público tenha conhecimento dos órgãos pertinentes de luta contra a corrupção mencionada na presente convenção e facilitará o acesso a tais órgãos. Quando proceder para a denúncia, inclusive anônima, de quaisquer incidentes que possam ser considerados constitutivos de um delito qualificado de acordo com a presente convenção. Então, veja só, como o conceito de corrupção foi um conceito amplo nessa convenção, causa surpresa que o nosso país tenha sido parte de uma convenção que, num dos parágrafos, nem foi a norma mais importante, talvez subliminarmente ou por desatenção, fosse colocada a ideia de que, de certo modo, incentiva a denúncia anônima. Não é verdade? Porque, olha só, a norma determina que o Estado parte facilitará o acesso a tais órgãos. No Diário Oficial de hoje, saiu uma norma pertinente a este tema. Nós vamos, antes de encerrar, abordá-la aqui. Qual é o valor da convenção assinada pelo Brasil em termos jurídicos? Veja aqui, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e aí tem a aplicação em 2 turnos, e que o Brasil também se submete à jurisdição do Tribunal Penal. Veja, qual é a validade de uma convenção que contraria a Constituição? Quando a convenção fere os direitos estabelecidos no artigo 5º, ela não tem valor, porque o artigo 5º é o alicerce. A convenção pode dar outros direitos, mas não pode subtrair os direitos que são assegurados pela Constituição Federal. Então, o artigo 5º considera um mínimo de garantias do cidadão, que é o direito, inclusive, o direito de manifestação é garantido, como o direito de responsabilizar quem se manifesta quando causa dano. E que tipo de dano nós estamos falando? Dano material, dano à imagem, dano à reputação. São vários tipos de dano. Por outro lado, o gestor público, no qual se incluem todos os senhores aqui, deve ter o discernimento para fazer a diferença entre a regra da Constituição e uma convenção que foi incorporada. Porque elas se apresentam, em princípio, conflituosas. A Constituição e a Convenção se apresentam conflituosas. E a própria Constituição Federal, ao definir esse conflito, coloca, olha, nada pode abalar as garantias fundamentais do artigo 5º. Podem ser acrescidas outras garantias, mas nada pode diminuir a aplicação. Então, nós temos 2 cenários aqui presentes. O primeiro, a do servidor público, que é vítima de um processo de denúncia, ou de qualquer forma ofensa à sua imagem e à sua reputação, e temos a situação do servidor público que recebe uma denúncia contra alguém da própria instituição. O que se recomenda que se faça? Qual é o entendimento do TCU, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, diante desse quadro, e qual é a interpretação sobre esse aparente conflito de normas? Ok? Bem, na legislação de regência do servidor público, há um dispositivo que eu, inclusive, convivi com ele e tive que enfrentá-lo mais de uma vez. Obrigado, Elcimar. O roteiro chegou agora, chegou um pouquinho atrasado. Artigo 116. São deveres do servidor. Veja, nós estamos partindo da regra constitucional para encontrarmos regras infraconstitucionais e depois infralegais que organizem um sistema de interpretação que leve à harmonia e não que leve ao conflito. Aí está. São deveres do servidor: levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Veja, estou numa organização, e aí quem trabalha em controle sofre muito mais. Tá certo? Eu vou até o banheiro e trabalho na controladoria ou na auditoria, e alguém no banheiro, enquanto estou lavando as mãos, me conta uma irregularidade. Eu tomei ciência em razão do cargo. Não estava na minha mesa, eu estava no banheiro, mas tomei ciência em razão do meu cargo. Quando ocorrer essa irregularidade, nasce o inciso 12, que é representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, que tem conhecimento em razão do cargo. Não é de ter ouvido falar. Eu tenho conhecimento em razão do cargo que eu ocupo. Vou contextualizar isso. Sou um servidor do STM e tomo conhecimento de uma irregularidade aqui dentro. Como o inciso 12 coloca. O inciso 12 e o artigo 116 e o parágrafo único tratam de uma colisão que não é bem compreendida. A colisão entre a legalidade e a hierarquia. E hierarquia não é coisa de militar. Hierarquia é serviço público, que funciona bem. Em qualquer lugar tem que existir. E o que a lei fez diante desse conflito? Hierarquia e legalidade. Nas provas de concurso que eu elaborei na minha vida, perguntava isso e 99% diziam: há de prevalecer a legalidade. Não é isso que fez o legislador.
Vejam aqui. O legislador, e portanto a legalidade, estabelece que, nessa condição do inciso 12, qual deve ser o meu procedimento? Tomei conhecimento da irregularidade e essa irregularidade foi praticada pelo meu chefe imediato. Eu tenho um dever, e esse dever pode custar o meu DAS. E agora? Né? A representação que trata o inciso 12 será encaminhado pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Senhor chefe, vim aqui apresentar uma representação contra ato ilegal que o senhor praticou. Via hierárquica. Posso ganhar uma condecoração, uma medalha de coragem, de bravura. Mas provavelmente o meu chefe vai tirar o meu DAS, vai me transferir para uma região de fronteira, né? Por dever, necessidade do serviço público. E agora? Então, analisem junto conosco. É preciso que nós consideremos uma certa inteligência na aplicação dessa norma. E eu passei por uma situação como essa. E tive a felicidade de ver um equacionamento até mais feliz do que esse. Né? Certa vez, tive um chefe, e por um monte de razões que não vêm ao caso, ele estava recentemente chefiando, não me conhecia há muito tempo, e ele anunciou logo na posse dele, né, eu ocupava uma função de confiança, era concursado, mas ocupava uma função de confiança, que ele não gostava de 3 coisas. A primeira, advogado. Eu era advogado, ó, disse, pô, preenchi o primeiro requisito, que ele não gosta. A segunda, concursado. E a terceira, que usassem bigode. E eu usava um bigode. Disse, pá, eu estou na linha de tiro desse sujeito, né? E aí ele, a uma certa altura, ele determinou que eu praticasse um ato. Disse, olha, você precisa praticar este ato. Eu falei, chefe, eu acho que isso é ilegal. Eu estou mandando. Sim, senhor. E o prazo, dado na ordem, era o dia seguinte. E eu tive uma noite de descanso. Isso é ótimo, né? Quando a gente vai reagir, ter uma noite de descanso. Cheguei no dia seguinte, aliás, antes de sair, eu falei, chefe, me dá essa ordem por escrito. Não vou dar ordem por escrito, coisa nenhuma. Estou mandando você fazer. Você quer burocratizar isso aqui. Mas, puxa vida, ó, eu acho que é ilegal, ele não vai escrever. Lembra até alguns episódios da vida nacional, não lembra? Painel do Senado, coisa assim, eu fiz, mandei, não mandou, não teve umas histórias assim, mas não foi o meu caso. O meu caso era muito menor, mais insignificante. Cheguei no dia seguinte e pensei assim, olha, eu pedi para ele colocar a ordem por escrito, ele não coloca a ordem por escrito. Se der problema, eu acho que é ilegal, vai sobrar para mim. E a responsabilidade vai ser pessoal minha. Então eu fiz o seguinte, senhor chefe, tendo recebido determinação para praticar tal ato, escrevi a ordem dele, venho apresentar o pedido de reconsideração da ordem. Eu não estou dizendo que vou desobedecê-lo, mas estou escrevendo. E aí ele vai ter que escrever. Não é verdade? Porque eu pedi reconsideração. E pedi, tendo em vista que as normas não permitem isso, não permitem isso, não permitem isso, não permitem isso, né, eu peço reconsideração. E eu ia entregar isso, mas aí veio uma luz a mais, e eu consultei um amigo meu mais experiente. Eu disse, olha, aconteceu isso, e eu estou numa situação difícil, e eu acho que isso é para me envolver numa irregularidade, eu não quero participar. Eu disse, deixa eu ver o que você escreveu. E, com mais de 30 anos a mais do que a minha idade de experiência, ele falou assim, ficou perfeito, sua estratégia está perfeita, ele vai ter que escrever. Mas, para você evitar qualquer problema de insubordinação, porque pode ser por aí também que queiram lhe pegar, por ofensa à hierarquia, você acrescenta lá uma frase mágica que ele me ensinou.
antes de dar cumprimento à determinação de Vossa Senhoria, venho apresentar pedido de reconsideração. Essa expressão, antes de dar cumprimento, além de ficar mais elegante, evita qualquer questão sobre insubordinação. Eu não estou sendo insubordinado, porque o meu temor, no fundo, era o seguinte: será que essa ordem não tem amparo legal mesmo, e eu não estou sabendo? E eu, não cumprindo, eu vou responder por insubordinação? E representando, eu vou criar uma situação difícil para mim, de convivência do dia a dia. E aí, entreguei para ele, antes de dar cumprimento à determinação de Vossa Senhoria, pedi reconsideração. E aí ele olhou todos os aspectos da legalidade, olhou para mim, amassou o papel, meio revoltado, e jogou na lata do lixo. Naquele tempo não tinha figura do assédio moral, né? Olha, eu fui ofendido na minha moralidade. É uma coisa tão banal, né? Mas ele podia dizer que estava usando aquele sistema dos 5 S's. Eu estou eliminando aqui o que não presta, né? Então teria resposta para tudo. Veja só, na verdade, a exigência da lei é muito clara. E é por isso que ela dá uma série de garantias ao servidor, para que ele esteja forte o suficiente para que ele diga ao chefe que a ordem é ilegal. Mas existem formas de se cumprir a lei e formas de se cumprir a lei, desde que todas elas estejam amparadas naquela visão que a gente tem que ter de serviço público. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formulados por escrito 3 requisitos da denúncia. Confirmada a autenticidade. Vejam como o legislador cuidou daquele comando constitucional, vedado o anonimato, ainda manda confirmar a autenticidade. E passei por isso quando estava no Ministério Público. O presidente do tribunal me chama: professor, dá uma chegada aqui. Eu, pois não. Professor, estavam todos do plenário. Nós estamos estranhando o senhor como procurador-geral, que nós estimamos tanto como professor de direito administrativo, ter feito uma barbaridade dessas. Eu disse: o que foi que eu fiz, presidente? Olha, imagine que o senhor subscreveu uma denúncia anônima e pediu para o tribunal apurar. Eu disse: não, espera aí. O senhor está falando de uma carta que eu recebi na minha sala hoje à tarde? É, presidente, eu realmente recebi uma carta, vi que era anônima, tomei todos os cuidados quando abri a carta, li a carta, vi que fala muito mal de um servidor nosso, achei que não tinha o menor fundamento, pensei, inclusive, no ordenamento jurídico, e eu como representante, eu como procurador-geral, representando todo o Ministério Público, tive que encaminhar a carta à Vossa Excelência. Bonito, pedindo para eu apurar, disse: não, o que está escrito aí? Caminha a Vossa Excelência a carta tal, porque ele é subordinado seu, presidente, para as providências cabíveis. Então, não é para apurar? Diz: claro que não, presidente, é o artigo 144. O que o senhor vai ter que fazer? Determinar o arquivamento, porque não tem autoria identificada. E por que você não jogou fora? Que não posso, presidente, porque é subordinado seu. Pode ser que a autoria esteja identificada de algum outro modo, sem o nome, mas se saiba quem fez. Então, quem tem que determinar o arquivamento é quem tem competência para determinar a instauração. E não sou eu, presidente, não é meu subordinado. Ah, é. Porque todos nós recebemos a mesma carta. Diz: puxa, que bom. E o que os senhores fizeram? A gente jogou, todo mundo jogou no lixo aqui. Você foi o único que não jogou no lixo. Eu disse: pois é, eu acho que eu não tenho competência para determinar o arquivamento. Então, eu acho que esse é o procedimento correto, né? Veja, o legislador foi muito consciencioso nessa parte. Então, provavelmente, os senhores estarão dizendo assim, pensando comigo: se eu receber denúncia anônima, sou o chefe de um setor, recebi uma denúncia anônima, jogo fora. Não é bem assim. Vamos verificar um outro vetor. Nós estamos constituindo um mosaico, certo? Juntando pedacinhos aqui, ali, para sair formando uma conclusão. Até às 23 horas de hoje a gente chega lá. Código Penal. Houve uma inovação no ano de 2000, muito interessante, e que não foi percebida. Eu, inclusive, notei que não há artigo escrito sobre isso. Olha só. O dispositivo era assim: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, inquérito
civil contra alguém imputando-lhe de crime que o sabe inocente. Veja como é que ficou agora. Também é crime dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa. Eu dei causa à instauração de uma tomada de contas especial. Acusei o pregoeiro de superfaturamento. Tomada de contas especial, uma sindicância. E aí perceba, vamos lá, ou a pregoeira, ou a comissão de licitação, vejam lá, eu dei causa, que eu sei que é inocente. Atrapalhei a vida do sujeito. Estava na época da promoção, atrapalhei. E a pena aumentar essa parte se a gente se serve do anonimato ou de nome suposto. Denúncia no TCU. Veja, estamos formando um mosaico. Vamos ver onde é que nós chegamos. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, é parte legítima para denunciar irregularidades e ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Eu acompanhei a tramitação dessa lei no Senado, na época da votação. E a ideia, os melhores órgãos de controle do mundo são os que têm as portas abertas ao controle social, que todos podem participar, porque o dinheiro é de todos nós. A denúncia será apurada em caráter sigiloso até que se comprove a sua procedência e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes. A denúncia será apurada em caráter sigiloso. Por quê? Recebi a denúncia, mas ninguém pode ficar sabendo. E, às vezes, as coisas se tornam hilárias. Eu estava no Tribunal de Contas e a minha secretária... Doutor, professor, tem um sujeito aqui, um parlamentar, que quer falar com o senhor. Falou que o senhor vai tomar 2 minutos. Puxa, não tem agenda, estou com pressa, cheio de coisa para fazer. O senhor vai levar 2 minutos, professor. Disse, tá bom. Olha, professor, já falei com ele 10 vezes. Ele falou que o senhor leva 2 minutos. Disse, tá bom. Aí eu fui, abri a porta para ele entrar, como recomendam as regras de etiqueta. Fui abrir para ele entrar. Ele falou, não vou levar nem 2 minutos. Disse, pois não. E estendeu para mim um papel. Quando ele estendeu o papel, ele se virou para posar para a fotografia. Então, na fotografia, no jornal, no dia seguinte, apareceu ele entregando um papel a mim, uma pose, e eu, bobo, estendendo a mão para receber o papel, fotografado por todo mundo e saindo no jornal. Não, muito obrigado, era só isso. Eu falei que não levava 2 minutos, até logo. Por quê? Ele queria fazer uma denúncia. E olha que interessante, o processo tem que ser sigiloso. Ele saiu no dia seguinte, falou que denunciou contra quem denunciou. Ok, mas eu tive que entender que o processo seguiu o rito sigiloso. Ele pode causar dano a terceiro. Eu não poderia. Compactuar da mesma ideia. Qual é a versão que a gente tem que apresentar para a imprensa? Tomei conhecimento que houve uma denúncia sobre isso. O fato está sendo apurado. Não caia na besteira de dizer, e ele pode pegar até 40 anos de cadeia. Porque no dia seguinte a informação que sai é, será condenado a 40 anos de cadeia. A edição tem que gerar notícia. Então, perceba, a denúncia será apurada em caráter sigiloso, porque nós não queremos que a denúncia, mesmo anônima, ou mesmo subscrita por qualquer dessas entidades coletivas, gere dano. Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade e ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando aos acusados a oportunidade de ampla defesa. Ampla e prévia defesa. É isso que nós temos entendido. E aqui tem um ponto em que começa uma pequena divergência nas normas que os senhores estão vendo no Diário Oficial, inclusive uma que eu vou referir hoje. Há os que entendem que, reunidas as provas, nós tornamos público o processo. E há os que entendem que, reunidas as provas e ouvida a parte, nós tornamos público o processo. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão de despacho dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. E se levar 20 anos? Não é raro. E se levar 20 anos a apuração? Após 15 dias eu posso pedir. Decorrido o prazo de 90 dias, a contar do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata esse artigo, ainda que não estejam concluídas as investigações. Então, o parágrafo 54 veio estabelecer uma regra muito importante. E como é que se trata o anonimato? No resguardo dos direitos e garantias individuais, o tribunal dará tratamento sigiloso de denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. Não fala se é anônima ou não, e para isso tem a ouvidoria. Basta a gente pegar o telefone do TCU e ligar para a ouvidoria. Ao tribunal caberá
Ao decidir, caberá ao tribunal, ao decidir, caberá ao tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia. Veja que interessante, quando vai decidir, o tribunal tem que deliberar se fala quem foi o denunciante ou não. Só que essa parte foi suspensa por resolução do Senado Federal. Dentro de um processo democrático, foi entendido que isso afrontava a Constituição, que veda o anonimato. Então, desde essa resolução, o Tribunal de Contas da União, quando decide o processo, tem que abrir conhecimento de quem fez a denúncia. E houve o caso de um militar que foi denunciado uma vez, duas, três, no TCU, e ele foi até o Supremo Tribunal Federal, porque ele quer conhecer o nome do denunciante. E o TCU não entregou enquanto estava tramitando o processo. Encerrado o processo, ele requereu. E como advogado, eu saí do serviço público sem me aposentar, estou advogando, já vai fazer 5 ou 6 anos, e como advogado eu também passei por uma situação dessa. Meu cliente foi denunciado uma vez, duas, três, e ele estava doido para conhecer o nome do denunciante. Eu falei, a gente vai entregar você, não se preocupe. Mas pode ser que a denúncia seja anônima. Muito bem. Levamos 1 ano e meio na tramitação. E o processo sigiloso, sigiloso, sigiloso. Quando o TCU deliberou, eu entrei com a petição. Quero conhecer o nome do denunciante, porque o parágrafo 1º está com eficácia suspensa por decisão do Senado Federal. Em decisão do Supremo Tribunal Federal. E a posição do TCU foi ter acesso integral ao processo. Só que a denúncia foi encaminhada à ouvidoria. E não tem identificação. Então, eu peguei a cópia da denúncia, entreguei ao meu cliente e disse, olha, como eu previa, a pessoa se serviu do anonimato. E a ouvidoria apuraram. E como não se tornou público o processo, você não teve dano à imagem, então é difícil trabalhar assim. Né? Ele leu e falou, tenho certeza que fez a denúncia só pelo vocabulário. Olha o vocabulário que usou. Essa expressão, na organização inteira, todo mundo sabe quem usa. É uma palavra registrada do sujeito. Eu disse, exatamente, por isso, talvez não tenha sido ele. Porque se eu sou um inimigo dele, a primeira coisa que eu faria era me apropriar de um vocabulário que o distingue dos demais. Então, tome cuidado com as suas conclusões. De qualquer modo, o TCU teve que entregar o processo. Não entregou o nome do denunciante porque não cabia. Aqui o parágrafo 2º é muito interessante, porque coloca que o denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, civil ou penal em decorrência de denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. Esse parágrafo 2º é teoria. Na prática, nem o Poder Judiciário tem protegido o denunciante. Né? Já houve um caso, numa empresa estatal, em que o engenheiro responsável pela obra denunciou um superfaturamento no TCU. Né? E a primeira coisa que fizeram foi afastar ele do serviço, né? Do cargo em comissão que ocupava. E nós tentamos mostrar o parágrafo 2º, mas nem o judiciário deu guarida, entendendo que o cargo de confiança é de confiança mesmo. No Tribunal de Contas da União, tem algumas normas sobre esse assunto. Primeiro, dispõe sobre a tramitação de processo de denúncia formuladas ao TCU. Deverá ser encaminhada ao presidente, que determinar a sua atuação em caráter sigiloso, designado desde logo o relator. O relator, preliminarmente, poderá solicitar aos órgãos instrutivos competentes informações sobre a matéria objeto da denúncia, que serão prestadas no prazo de até 15 dias, mantido o sigilo. Nossa, fala no caput, fala no parágrafo único. O relator verificará se a denúncia atende aos pressupostos de ordem constitucional, legal, regimental, regulamentar, propondo ao plenário o seu recebimento ou não. Preste atenção agora aqui nesse artigo 2º. O artigo 1º garante o sigilo. Então, como tem a tramitação sobre sigilo, eu não causo dano. O fato de ser anônimo não tem o menor problema, porque eu não causo dano. O dano vai existir de 2 modos. O primeiro, quando eu torno público, pelo constrangimento, ou quando eu recebo uma denúncia anônima e chamo uma pessoa para se defender sobre a denúncia anônima. Porque aí haverá um constrangimento. Simples resposta ao processo caracteriza um constrangimento. E também não posso, juridicamente, como nós colocamos, inclusive, no livro Tomada de Contas Especial, que é citado, esse trechinho foi citado pelo ministro Celso de Mello, no voto dele no Supremo Tribunal Federal, eu não posso chamar ninguém para se defender
contra uma denúncia anônima oferecida? Porque a denúncia anônima não é reconhecida como instrumento jurídico hábil para processar alguém. Então, o que nós recomendamos? Receber a denúncia anônima. Providência que nós temos que fazer. Estão subtraindo bens do almoxarifado da Codeplan do Distrito Federal. Ok. Estão subtraindo bens. Qual deve ser a ação do presidente da Codeplan ao receber uma denúncia como essa? Primeiro, vou colocar numa auditoria, parece razoável, a pessoa indica um monte de informação. Vou colocar numa auditoria para ver se estão faltando bens no almoxarifado. A falta desses bens é o primeiro indicativo, pode ser procedente. Olha, a denúncia, embora anônima, apresenta indícios robustos, consistentes, e a auditoria já comprovou. Então, veja só, eu vou chamar alguém para se defender pelo que foi apurado na auditoria. E no livro nós chegamos ao requinte, esse pedacinho o ministro não transcreveu, usando uma técnica processual no Brasil, que se usava há muito tempo, da contracapa do processo. Então, no judiciário, quando tem cópia de cópia, às vezes a gente autua na capa do processo. Fica grampeado, mas não tem a numeração sequencial. Então, às vezes, se tira e coloca na capa do processo. Hoje, o pessoal já autua a denúncia. E aí a pessoa que vai se defender diz, puxa, estão me processando por essa denúncia que está aqui. Porque a lei não manda guardar sigilo em relação ao denunciante aqui. Ela manda que a apuração se ocorra em sigilo. É diferente. Para que não haja o constrangimento. Claro que o denunciado, ao receber a informação, está falando bem no almoxarifado, se defenda, ele vai ver, puxa, teve uma carta denunciando. Vai ter essa informação. E aqui haverá um juízo sumário que pode levar ao arquivamento. O caso que se conta e que se ilustra é uma ouvidoria que recebe a informação de que ouvidoria de um órgão público e, portanto, instituída para zelar pelo interesse público, a parte administrativa na controladoria recebe a informação de que o sujeito vizinho da pessoa denunciante mata frequentemente as esposas que tem. Então, ele troca de esposa e mata. Isso não diz respeito à ideia do serviço público. Ideias que no próprio texto não se tornam coerentes em si, geram um sumário arquivamento. Em outros casos, cabe à autoridade superior, sob sua responsabilidade, proceder como aqui está. Então, veja só, um dos encaminhamentos que nós vamos propor é que esse é um tema, como os outros que foram tratados hoje aqui, que mereça um disciplinamento interno da organização. Como é que nós vamos tratar esse assunto? Porque nós não podemos ficar diante de uma possível ação, denúncia, representação, nós não podemos criar de forma empírica procedimentos ou a cada gestão termos um procedimento diferenciado. Então, é preciso que a gente estabeleça normas internas que regulamentem adequadamente o procedimento da organização. Outra questão que aqui está, e aí tem os detalhes, não recebida a denúncia pelo plenário, será determinado o seu arquivamento, cientificando-se o denunciante das razões para a adoção da medida. O parágrafo 2º do artigo 2º cabe recurso. O denunciante pode recorrer. Outra portaria do TCU dispõe sobre a determinação de processo de denúncia formuladas contra estados, federal ou municípios. Porque o Tribunal de Contas da União entende que, quando há aplicação de recursos federais, então ele atrai a competência do próprio TCU. Nós temos algumas divergências em relação a esse assunto, mas hoje é o entendimento predominante no TCU. Se há um convênio com recursos federais e com recursos do Distrito Federal, o TCU pode apurar e o Distrito Federal também pode apurar. Existem situações que se tornam mais complexas, como o caso das forças militares do Distrito Federal, em que para o TCU e para o TCDF devem prestação de contas a ambos. Ou seja, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Distrito Federal têm a felicidade de ter todo o sistema de controle duplicado. Duas controladorias, 2 tribunais de contas, 2 ministérios públicos, tudo duplicado. E, para maior felicidade ainda, prevalece sempre o pior veredito. Se ele foi condenado por um, não gera inocência no outro. Se foi inocentado num, não adianta nada no outro processo. Então, eles têm essa grande felicidade de ter todo o sistema de controle
duplicado. E nós, cidadãos, temos a infelicidade de bancar toda a duplicidade do sistema de controle, por falta de uma simples organização melhor. E aqui, esse dispositivo nós vamos passar, porque ao nosso público aqui não interessa, mas eu trouxe para reflexão só e informação, né? Aqui, exame de denúncias veiculadas pela imprensa. Foi um artigo que nós fizemos, que gerou, provavelmente foi o artigo que nós fizemos, que gerou essa norma. Por quê? Porque assim que nós entramos no Tribunal de Contas, e no cargo que exerci por concurso público, ele dá alguns confortos extraordinários, né? Além de carro de representação, que eu usava pouquíssimas vezes, assinatura de jornal e revista, né? E no meu primeiro minuto de trabalho, a secretária chegou para mim e falou assim: o senhor quer quais jornais receber na sua casa? Eu disse: quais jornais? Quais revistas? Eu disse: quantos eu posso pedir? Uns 3 ou 4 de cada. Eu disse: puxa, que bom, né? A primeira revista que eu quero é o jornal Correio Brasiliense, né? A Folha de São Paulo. Eu vou receber na minha casa de graça? De graça. E me impressionou muito porque eu não estava no ápice da carreira, né? Era o primeiro cargo na carreira. Naquela época tinha toda essa facilidade, né, de aplicação de verbas de representação, né? E eu disse assim: e a revista? Aí, para mexer com ela, eu disse: a Playboy, sim, senhor. Eu disse: você não questiona, não? O senhor não quer? Não. O senhor quer receber a Playboy, recebe a Playboy. Aí eu disse: mas e por que eu estou recebendo isso? Porque o senhor é uma autoridade. Eu disse: nossa, tem que falar isso em casa para minha esposa, que eu sou uma autoridade. É uma coisa maravilhosa. Mas minha esposa tem que saber que eu sou uma autoridade, né? Assim, quer dizer que eu sou uma autoridade. Então eu posso fazer o que eu quiser. Veja, é uma concepção de 25 anos atrás. Hoje ninguém iria... Se esses playboys... Está estranho isso, doutor, o senhor vai se comprometer. Né? Eu disse: não, então vamos assinar só a Veja. Né? E aí eu comecei a perceber assim, que não havia limite dentro do que ela colocava. E, passado 1 mês ou 2, eu ofereci um pouquinho mais de tempo. Eu ofereci uma representação pedindo que o tribunal apurasse uma notícia que saiu no jornal. E aquilo causou assim, um certo desconforto na organização, porque disseram: puxa, mas por que você está mandando apurar uma coisa que sai no jornal? Eu disse: porque minha função é no Ministério Público e eu recebo um jornal. Não, se eu só tirar o jornal oficial da minha mão, talvez eu não tenha tempo de ler jornal, talvez eu não denuncie. Né? De qualquer modo, na ideia do controle social, deve existir sempre a preocupação da instituição com a imagem dela, fora dela. Né? Quando alguém sai, por exemplo, isso eu percebi até em coisas comezinhas do dia a dia nosso. Né? Quando teve escândalo dos Correios, até o carteiro que entrega a carta na minha rua estava de cabeça baixa. Doutor, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Né? E lógico que não tinha, é ridículo imaginar que ele teria, mas afeta a instituição. Né? É como a casa da gente, a gente tem que... Pode brigar, mas se eu dar um lado da porta para fora... Né? O que aconteceu com o seu olho roxo hoje? Pois eu caí na escada. Né? Então, é a ideia do sentimento de organização que tem sempre que existir. Né? A ideia da proteção da organização. E aí vem... Isso é perfeitamente compatível com o controle social do que nós temos que exercer. Então, veja, quando nós temos a possibilidade de apurar denúncia pela imprensa, não imagine que essa expressão se torna correta como uma possibilidade, mas, na sua essência, como um dever. Se um jornalista publica uma nota, primeira providência nossa, interpelar o jornalista: olha, apresente provas, porque a matéria não apresenta provas. Né? Sai uma nota lá num blog, num painel, né, do Cláudio Humberto, seja lá quem for. Né? São colunistas que são muito lidos. Né? A gente não pode partir da ideia inicial de que aquilo não é com a gente. É uma matéria que chegou ao conhecimento público e nós, como gestores de uma organização sustentada pelos impostos, temos o dever de mandar apurar. Já aconteceu mais de uma vez de eu fazer interpelação judicial ao jornalista. O senhor afirma isso. O senhor afirma isso ou indica a fonte, para fins de responsabilização. Porque quando o jornalista coloca entre aspas e cita a fonte, ele está assumindo a responsabilidade da divulgação, mas ela é solidária. Então, o processo tem que ser movido contra os dois, e não contra só o veículo.
Não é? Então, essa matéria eu coloquei. Como achei muito interessante, acho que pode ser útil aos senhores, nós colocamos na íntegra no final da apostila do roteiro. Essa outra resolução dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527. E surgiu algumas questões novas aqui. Por quê? Porque muita gente tem acesso à informação da instrução que não corresponde ao do plenário. Quando houve a questão da apuração de irregularidades da Infraero, o Tribunal de Contas da União teve que soltar uma nota dizendo o seguinte: olha, o que está sendo divulgado pela imprensa como matéria cuja fonte é o TCU, são matérias de inspeção. Não reflete o veredito final do plenário. Veja que o TCU teve que se explicar porque as pessoas pegavam o relatório de auditoria e viravam notícia de jornal. E as pessoas não tinham se manifestado. Então, analise comigo. É direito de qualquer interessado obter junto ao TCU informação relativa. Lei de Acesso à Informação. Lei nova, 2011, conhecida como LAI, né? Lei de Acesso à Informação. É direito de qualquer interessado obter junto ao TCU informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelo tribunal, incluindo prestação de contas relativas a exercícios anteriores. O direito de acesso aos documentos e informações nele contidos, utilizados como fundamento de tomada de decisão do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Veja que interessante, embora o processo não seja sigiloso, mesmo usando a Lei de Acesso à Informação, o tribunal coloca o seguinte: o analista escreve, faz a inspeção, faz a auditoria, mas ele, até a tomada da decisão, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Pelo menos uma passagem em plenário. E aí ele libera completamente a informação. Mandou citar o servidor, porque entendeu que havia indícios de irregularidade. Nesse momento, a informação pode ser ostensiva. Veja que há um equilíbrio nessas ações. Portanto, é uma norma que nós também sugerimos a incorporação dela. A aplicação da Lei de Acesso à Informação da forma mais inteligente foi feita pelo Tribunal de Contas da União. O acesso à informação que se trata dessa lei compreende, entre outros, os direitos de obter informação relativa ao resultado de inspeções. Conclusão: a lei também não prestigia denúncia anônima. E aqui, veja o primeiro desenho que nós vamos formular. Constituição Federal, veda anonimato. A vedação tem relevância para responsabilidade e responsabilização. Só por isso. Se não tivesse a Constituição garantida a responsabilidade, não precisava ter vedado o anonimato. Então, a Constituição veda. A Convenção da ONU, ela é constitucional? Podemos entender que ela é constitucional quando ela assegura valores superiores da sociedade. Mas aí nós temos um problema. Nós não podemos assegurar valores superiores da sociedade acima da Constituição. Acima da Constituição, no passado, no Brasil, juridicamente, existia o ato institucional. Hoje não tem mais nada acima da Constituição. Então, veja só, esses valores superiores do Estado ou da sociedade, eu posso aplicar um incentivo a que as pessoas denunciem, facilidades que as pessoas denunciem aos órgãos de controle da corrupção. Veja, é aí onde está a pedra de toque, é onde está a sabedoria, onde está a harmonização das normas. A Constituição veda anonimato, mas a Convenção de Combate à Corrupção autoriza e facilita a denúncia anônima perante o órgão que apura a corrupção. Então, veja, se nós estivermos corretos nessa posição, a denúncia que eu encaminho contra um servidor público no âmbito da organização, ela tem que ser arquivada, artigo 144, se ela for anônima. Mas a denúncia que eu, ainda preservando o meu anonimato, para uma proteção própria, encaminho ao TCU, que é um órgão de controle e combate à corrupção, vai ensejar a apuração, por causa da Convenção da ONU. Mas esse processo há de tramitar sem causar dano, porque se causar dano, haverá responsabilização. E quem vai responder por isso? O TCU? Não, o denunciante. Mas o denunciante é anônimo. Então, fica um quebra-cabeça em que a sociedade teria que suportar o ônus da apuração pelo TCU.
o que não é justo a nós contribuintes. Imagine, você como um contribuinte é difamado, é caluniado perante um órgão de controle que controla a corrupção e depois essa pessoa, o denunciado, entra com uma ação contra o Estado exigindo a reparação. E nós vamos bancar de novo a reparação do dano. Então, não faz sentido o ordenamento jurídico quando pensamos assim. Mas faz sentido compreendermos que a Convenção incentiva e facilita a denúncia anônima perante o órgão de controle. E que o órgão de controle é que tem o dever de zelar para que, na apuração, não gere dano ao denunciado. Para que não haja a responsabilização, mas apenas o legítimo direito de apurar fatos que compete aos órgãos de controle. Prosseguindo mais. Então, esses valores superiores da sociedade podem ser amplamente exercidos na medida em que não pode causar dano ao ato que é anônimo, ao denunciado pelo ato anônimo. Não pode causar dano. Aqui o ato anônimo não está correto. O ato anônimo não pode, a apuração do ato anônimo não pode causar dano. A harmonização de princípios e intenção. Então, nós temos, de um lado, que nós denominamos princípios e intenção, são os princípios que estão colidindo em aparente conflito. Nós temos lá, de um lado, a vedação ao anonimato, temos, de outro lado, a imagem do cidadão que há de ser preservada, e aqui nós abrangemos o cidadão e o servidor, o direito à informação e o controle social. Então, como nós propomos a adequação disso? Mais ou menos como fez o TCU na sua normatização, recebendo a denúncia a um procedimento normativo estabelecido. É sigiloso durante a apuração. E esse sigilo há de ser aberto a partir do momento em que se oportuniza a defesa numa denúncia consistente. Direito de denúncia. Vejam como nós agora formamos a ideia, o conceito. Direito de denúncia tem que existir. Deve haver uma avaliação preliminar de fundamento. Apuração, houve. Então, consideramos que a denúncia, anônima ou não anônima, está muito bem fundamentada. Devo proceder à apuração sem causar dano ao denunciado. Coletar provas. Aí abram para a defesa o contraditório. Nós consideramos que esse é o momento em que pode ser divulgado. Há os que consideram que neste momento pode ser divulgado. Então, veja só, a divergência que hoje existe no âmbito do direito comparado, sistema germânico, sistema italiano, de onde nós importamos essas ideias, divergem exatamente neste ponto. O momento da divulgação, antes ou depois. Nós consideramos esse o que mais garante a cidadania. Vejamos agora como fica a jurisprudência. O TCU poderia omitir o nome do denunciante? O STF veio estabelecer que, nessa decisão, nesse mandado de segurança, que a lei orgânica do TCU estabelece que qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter sigiloso até a decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo o tribunal manterá ou não o sigilo quanto ao seu objeto e a sua autoria. Estabeleceu, então, o TCU em seu regimento interno que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o sigilo. Inconstitucionalidade diante do artigo 5º, inciso 5, e outros dispositivos da Constituição. Então, o regimento interno, quando disse, olha, quando arquivar, vai manter o sigilo, o Supremo entendeu que era inconstitucional. O órgão deve apurar denúncia anônima? E aqui nós temos, veja, esse entendimento vem mudando. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que nesse ponto saiu na frente, estabeleceu a denúncia anônima, apesar de sua precariedade, deve ser objeto de investigação policial em face da possibilidade de serem apurados elementos suficientes ao oferecimento da denúncia. Considerando a enorme incerteza em torno de suas informações, recomenda-se especial cautela no procedimento, visando preservar o acusado de desnecessário constrangimento. Mesmo que a Constituição vede anonimato na manifestação do pensamento, não há a falar de rejeitar-se de plano comunicação de delito com procedência desconhecida, porque se deveria estar coartando a pretensão punitiva do Estado em circunstância própria do desenvolvimento da ação penal. E aí nós temos que compreender, até aqui eu peguei uma matéria do direito criminal,
para utilizar, por analogia, no direito administrativo. Isso é muito comum no direito penal administrativo. STF, denúncia anônima contra o servidor. O dispositivo é um pouco grande, mas a ideia que foi cuidada, nesse voto o ministro Celso de Mello transcreve algumas contribuições do nosso livro. Delação anônima, comunicação de fatos graves que teriam sido praticados na administração pública. Situações que se revestem em tese de ilicitude. A questão de vedação constitucional do anonimato em face da necessidade ético-jurídica de investigação de condutas funcionais desviantes. Obrigação estatal que, imposta pelo dever de observância dos postulados da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, torna inderrogável o encargo de apurar comportamentos eventualmente lesivos ao interesse público. E aqui o ministro prossegue, né, para definir que a colisão de direitos se resolve em cada caso corrente, mediante a ponderação dos valores em conflito. Denúncia anônima contra servidor. Outra questão do Supremo Tribunal Federal. O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, busca impedir a consumação de abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento. Pois, ao exigir-se a identificação de quem se vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, veja, é esse o entendimento que prevalece, inclusive, no direito internacional, que é a prerrogativa da pessoa diante de uma força poderosa do poder estatal, essa força do poder estatal, ele se preservar no anonimato para não sofrer reprimenda. Então, a compreensão disso parte de uma extraordinária prerrogativa político-jurídica. Essencial à própria configuração do Estado Democrático de Direito, visa-se, em última análise, a possibilidade que eventuais acessos derivados da prática do direito à livre expressão sejam tornados passíveis de responsabilização a posteriori, tanto na esfera civil quanto no âmbito penal. Eu conheci o presidente de um tribunal que integrava o Judiciário Federal no âmbito regional e, durante a gestão dele, ele não conseguiu fazer nada. E eu vi isso com muita tristeza, porque ele tinha a ideia de mudar muita coisa, não conseguiu fazer nada porque ele foi vítima de 52 denúncias. Então, ele participou a gestão inteira dele respondendo denúncia. Não conseguiu parar nenhuma. Teve que responder 52. Não é? Não foi condenado em nenhuma. Veja, mas teve que responder 52 processos. No plano civil, o direito à indenização, essa aqui é uma parte do julgamento que eu queria chamar a atenção, em relação ao dano moral sofrido por servidor público. Por que queria chamar a atenção? Porque foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, muito comemorado pela imprensa, porque entendeu que a lei de imprensa era inconstitucional com a Constituição Federal de 88. Vejam, eu queria chamar a atenção de alguma coisa que eu coloquei mais tarde em negrito, vou chegar até lá na redação, na leitura, para demonstrar uma certa indignação e uma diferença de posicionamento do Supremo em relação ao que eu aprendi na faculdade. Veja, lá vem o relator e coloca o seguinte: no plano civil, o direito à indenização será tanto mais expressivo quanto maior for o peso, o tamanho, o grau da ofensa pessoal. Donde a Constituição mesmo falar de direito de resposta proporcional ao agravo, sem distinguir entre o agravado agente público e o agravado agente privado. Tá certo? Perfeito. Então, a primeira coisa que faz o ministro, ele iguala. Olha, a responsabilidade e a indenização tem que ser proporcional ao agravo. Não importa se é público ou se é privado o agravado. Para mim, esse é o primeiro ponto que eu parei para reflexão. Eu disse, interessante, eu aprendi e ensinei na faculdade, não é, doutora Helena? Ensinamos na faculdade que, quando se trata de servidor público, por ter prerrogativas à defesa do interesse público, quando ele é ofendido, é muito mais grave do que o particular. Se eu sair na rua e me chamarem, ô ladrão! Não, eu sou particular, me senti muito ofendido, né, caluniado. Mas se eu faço parte de um órgão da administração e quando vou para o estacionamento eu recebo a mesma ofensa, o Estado deveria dar maior proteção na responsabilização, porque é muito mais grave ofender aquele que tem em suas mãos o dinheiro público. Veja, então, mas a primeira posição do Supremo foi a igualdade. Mas não para aí. Proporcionalmente, essa
há que se comunicar a reparação pecuniária, naturalmente, mas sem que tal reparação financeira descambe jamais para a exacerbação. Por quanto? Primeiro, a excessividade indenizatória já é, em si mesmo, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa. Então, o ministro entende que, embora tenha que ser proporcional ao agravo, não pode ser muito alta a indenização por danos morais, né? Às vezes, a indenização por danos morais elimina qualquer possibilidade até de sobrevivência da pessoa acusada. Mas o Supremo deu um freio nisso, né? A maior indenização que eu tomei conhecimento até hoje foi arbitrada contra a Rede Globo, contra um membro do Poder Judiciário, que durante menos de 1 minuto foi ofendido no Jornal Nacional. Essa foi a maior indenização até hoje determinada pelo STJ. Mas sem que tal reputação descambe jamais para a exacerbação. Então, ele entende que não pode ser excessiva a indenização por danos morais, porque afetaria a liberdade de imprensa. Segundo, se carregar nas cores da indenização, pode levar até mesmo ao fechamento de pequenos e médios órgãos de comunicação social, o que é de todo impensável no regime de plenitude de liberdade de informação jornalística. Aqui há um interesse na proteção da liberdade de imprensa, compreensível, mas não compreensível no texto constitucional, porque a Constituição assegura a gradação da responsabilidade em relação ao agravo feito, e não a condição do agravante. Se eu integro um jornal pequeno, eu tenho que tomar mais cuidado, porque eu posso realmente fechar. Mas o ministro e o Supremo entenderam de modo diferente, que aquela proporcionalidade também deve ser feita para que o veículo de imprensa, mesmo pequeno, e mesmo que o agravo seja muito grande, ele não tem que fechar as portas. E aqui uma inovação, a meu juízo, assim, surpreendente. Sem falar que, em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Então, essa parte eu coloco que é surpreendente, porque todo o ensinamento que nós fazemos é que o Estado democrático de direito deve fazer mais forte aqueles que têm um compromisso maior com o interesse público, e não torná-los menor e maior vítima de indenizações por ser servidor público. É o fato que nos surpreende. Mas o valor da doutrina está exatamente nesse ponto, de gerar novas decisões. A doutrina não está para explicar a jurisprudência, mas para fomentar a mudança da jurisprudência. Responsabilidade da mídia. E aqui a posição do Superior Tribunal de Justiça, já antiga, né, sobre licitação. Se a ofensa moral dos autores decorreu de notícia divulgada em jornal a respeito de fraude em licitação pública internacional, originada de declarações dadas à reportagem por representante da empresa vencida na concorrência, tem-se configurado a responsabilidade prevista no artigo 49 da Lei de Imprensa. Como é que fica hoje? É o Código Civil direto. Não tem Lei de Imprensa, é o Código Civil. Cabendo a denunciação à líder do repórter que produziu a matéria e a pessoa jurídica titular do diário que a publicou. Manutenção no polo passivo do entrevistado. Apurar a responsabilidade constrange elementos probatórios. Superior Tribunal de Justiça, entendimento é que o regular exercitação penal, que já traz consigo uma agressão ao status dignitário do acusado, exige um lastro probatório mínimo para subsidiar a acusação. Fiquem à vontade para perguntar. Eu não recebo meus honorários se não tiver perguntas, então contribuam para o leite da família. Se o Tribunal de Contas apurar denúncia, o fato repercute no judiciário? A regra é que não. Considera-se aqui o princípio da independência das instâncias. Mas também se considera, e aí a gente vai tentar enxergar isso de uma dimensão diferenciada. Vejam só, eu tenho Tribunal de Contas apurando um fato, eu tenho Judiciário apurando um fato, eu tenho Administração apurando o mesmo fato, eu tenho Controladoria apurando o mesmo fato. Nesse âmbito, está havendo uma dispersão de esforços, ou seja, vários órgãos apurando a mesma irregularidade. Nós não conseguimos definir até hoje no nosso país algo que está se exigindo e que tentamos, inclusive, ontem, no relatório da senadora Cátia Abreu sobre o novo procedimento licitatório, a modernização da 8666, ela acolheu lá pelo menos uns 40% do que nós propusemos, mas não acolheu na integridade a ideia de uma matriz de responsabilidade. O que é necessário nós definirmos no país?
quem inicia a apuração e quais são os efeitos dessa apuração. As normas saíram todas soltas. É preciso que a gente organize isso hoje. Portugal já fez isso no seu recente Código de Processo Administrativo. Nós ainda não fizemos. Então, nós temos muitas leis. Em todas as instituições temos muitas leis de apuração, muitas normas de apuração. E isso causa uma dispersão de esforços. Veja, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela cria uma ideia diferente. Diz o seguinte: o Tribunal de Contas, quando julga, independente do Judiciário. Mas se o Tribunal de Contas examina o caso específico, repercute no Judiciário. Essa nova tendência de valorização que vem por essa turma do STJ parece que vai prosperar, porque ela faz distinções bem específicas. Às vezes, o fato de ter sido denunciado pode até ser vantajoso, como o caso aqui desse processo. Vejam lá, habeas corpus. Esse habeas corpus vai trancar processo. 99% dos habeas corpus para trancar processo são improcedentes. A regra é, na dúvida, se apura. Mas olha o que aconteceu. Denúncia recebida contra prefeito por suposta dispensa irregular de licitação. Artigo 89 da Lei 8666. Independência das instâncias administrativa e penal. Precedente do STJ. Situação peculiar do caso em exame. Aprovação das contas do município pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com análise específica da operação realizada de compra de combustíveis, afastando eventual irregularidade no procedimento. Então, o prefeito comprou combustível sem licitação. O Tribunal de Contas recebeu a denúncia, foi lá, nas contas anuais, apurou o fato. Ordem concedida para trancamento da ação penal. Conforme o entendimento há muito firmado nesta Corte Superior, o fato do Tribunal de Contas eventualmente aprovar as contas a ele submetidas não obsta, em princípio, diante da alegada independência entre as instâncias administrativa e penal, a persecução criminal promovida pelo Ministério Público, bem como a correspondente responsabilização dos agentes envolvidos em delitos de malversação de dinheiros públicos, precedentes do STJ. Mas o importante vem aqui agora. Todavia, no caso em exame, quando da aprovação das contas da gestão do prefeito, houve específica análise da operação de compra de combustíveis, que constitui o núcleo da acusação, com decisão ao final favorável ao paciente, afastando eventual irregularidade. Conforme a decisão emitida pela Corte de Contas Estadual, não há o que se censurar na compra de combustíveis quando um único posto de abastecimento da cidade não poderia a administração concordar que os veículos do município se deslocassem a longas distâncias para efetuar abastecimento com visíveis prejuízos ao erário. Ou seja, no município só tinha um posto de combustível. E a ideia era fazer a licitação. Só que a licitação acarretaria o quê? Abastecer numa cidade distante. Então, o prefeito fez uma dispensa em favor da localidade. Né? Tornou inexigível a licitação, na verdade, nesse caso. Essa é uma decisão que repercute no judiciário. Bom, boa prática. O que nós entendemos aqui que pode ser feito e sempre melhorado nas organizações? Nós entendemos que o sucesso de uma organização depende de estabelecermos procedimentos. Porque as pessoas passam, mas o procedimento fica. E não é só por isso. Vejam, analisem comigo como se define responsabilidade. Lá na faculdade, nós ensinamos assim aos nossos alunos. O ato administrativo possui 5 elementos formadores da sua validade. Agente capaz, objeto lícito, forma, motivo. Então, veja só, quando nós praticamos um ato administrativo, o órgão de controle analisa os 5 elementos no mínimo. Quando nós colocamos esse ato administrativo em nível normativo interno, portaria do diretor, resolução do plenário, a função do controle é verificar a aderência do ato praticado com a norma interna da organização. Se a norma interna da organização ficar diferente da lei, o órgão de controle determina a alteração da norma. Lembra a ideia da hierarquia? Veja, se eu estou próximo da norma, eu não posso ser penalizado. Se o Tribunal de Contas e Ministério Público, começar a punir o servidor
que está cumprindo uma norma interna da organização, porque entende que a norma não é válida, levado ao extremo isso, acabaríamos com o próprio sistema dos poderes. Porque nós também teríamos que punir quem elabora lei ruim. Então, o parlamento. Afetaríamos substancialmente a democracia. Isso não pode ser feito. Então, a ideia é, se nós podemos normatizar, normatizamos em cada âmbito interno. Todas as denúncias, representações ou notícias de irregularidade envolvendo servidores do Ministério da Fazenda serão submetidos a juízo de admissibilidade do Corregedor-Geral. Lembram aquele gráfico que nós fizemos na cor azul? Em que momento se faz uma avaliação? Eu posso receber uma denúncia e mandar arquivar sumariamente? É essa a discussão. E veja como os órgãos estão disciplinando. Ministério da Fazenda, portaria agora, outubro, recentíssima. Porque isso está sendo um motivo de preocupação dentro da gestão. O presidente de um tribunal regional do trabalho me confidenciou, quando eu estive com ele a primeira vez, alguns anos atrás, falou assim, Jacobi, como é que eu faço? Eu tenho aqui 60 tomada de contas especial em tramitação e eu tenho mais de 60 processos administrativos disciplinares em tramitação. E eu só tenho 300 servidores no órgão. Cada processo nomeia 3 para apurar, está faltando gente para ser acusado, não é verdade? Então, veja só, isso não leva a um ambiente, primeiramente, saudável. É necessário que primeiro haja um exame inicial. E aí ele vem, serão submetidos ao juízo de admissibilidade. Veja a norma do TCU como parece mandar uma mensagem semelhante. Não é verdade que nós vimos aqui? Do juízo de admissibilidade poderá resultar o arquivamento do feito ou a instauração de sindicância disciplinar de processo administrativo disciplinar. E aqui o nosso entendimento sobre essa questão, e é claro que estou fazendo uma propaganda subliminar bastante discreta, em que nós colocamos um texto que foi transcrito pelo Supremo Tribunal Federal. Em virtude do princípio constitucional que veda anonimato, a instauração de processo administrativo fundado em denúncia anônima constitui ato ilegal, que o direito não abriga nem pode tolerar, nem seja nulidade de causa para instaurar o processo e gerando constrangimento ao seu desenvolvimento. Se a administração vislumbrar razoável possibilidade de existência dos fatos denunciados anonimamente, deverá promover diligências e, a partir dos indícios coligidos nesse trabalho, instaurar o processo, desvinculando totalmente da informação anônima. O material físico da denúncia pode ser colocado na contracapa do processo em autuação e sobre ele não podem fundamentar-se elementos de acusação ou defesa. Denúncia anônima contra o ordenador, vinculada à mídia, é meio lícito? Aqui um outro autor também do direito que coloca o seguinte, desde que não tenham sido conseguidos por meios ilícitos, os conectivos processuais de instauração podem chegar ao conhecimento da autoridade competente de modo meramente informativo ou de maneira postulatória. A via informativa pode dar-se até mesmo por intermédio dos meios de comunicação social, jornal, rádio, televisão. Embora, nesses casos, deva a autoridade administrativa competente verificar de pronto se a versão veiculada constitui, pelo menos em tese, infração disciplinar, devendo até exigir que o responsável por tal divulgação confirme por escrito tais increpações. Somente depois desses cuidados, podem tais elementos configurar um princípio de prova autorizador da instauração do processo disciplinar. Então, a gente apresenta aqui um quadro síntese dessa ideia. Servidor, em relação à denúncia anônima, a ideia do arquivamento, porque o artigo 144 não permite a continuidade na Lei 8.112. Se envolve a aplicação do erário, apurar e segregar, a apuração e segregar fatos denunciados dos fatos apurados. E só sobre os fatos apurados é que a gente exige a manifestação da ampla defesa e do contraditório. Citação, somente fatos apurados. Eu não posso voltar na citação aos elementos apresentados na denúncia, se ela for anônima. O denunciado, direito de conhecer o denunciante. Isso só existe com arquivamento do processo. Procedente ou improcedente. O processo e o denunciante acabam tendo essa aplicação do direito nessa conformidade. O denunciado e o denunciante. Vamos, alguma dúvida sobre denúncia? Os senhores estão cansados, mas a gente vai até que horas hoje?
Até às 19, às 21, ok. Legislação, representação. Diferentemente da palavra denúncia, no Brasil, nós adotamos um sistema em que se faz uma distinção entre denúncia e representação. A representação seria o meu exercício de direito. E a denúncia seria um pedido de apuração. Mas isso não mais se justifica a partir da ideia de que nós temos o controle social. O que significa isso? Que é nosso dever, como cidadão, estabelecer e pedir informações e apresentar postulações perante o órgão, inclusive denúncias, eventualmente. Né? Na lei de licitações, existe um dispositivo que, para os integrantes dos órgãos de controle, eventualmente gera uma deformação nos trabalhos dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, que recebem muitas representações pelo artigo 113, acabam paralisando processos licitatórios, e até que sejam apurados. E isso se faz sem nenhuma preocupação com o atendimento à necessidade de interesse público. Veja só, em algumas situações, o edital viciado para uma obra manda-se parar enquanto se apura. E como fica o interesse público? Compra de medicamentos. Né? Aqui, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, recentemente, paralisou as licitações de compra de medicamentos. Posição que fica o gestor. Está faltando remédio, eu vou comprar por emergência. E se compra por emergência, eu posso comprar do denunciante ou do denunciado, e a fábrica de liminares. Então, veja, hoje a jurisprudência se assentou ao assegurar que uma ordem paralisando a licitação pode ser entendida como uma ordem para contratação emergencial. E a jurisprudência se firmou, dando uma certa tranquilidade. Mas nem sempre responde tudo, porque quando é uma obra, eu não posso contratar por emergência. Exceto obras de contenção, obras de efeitos sumários. Né? O artigo 113 criou uma novidade no direito da lei de licitações em 93. Por quê? Porque se partia até então, em todos os atos administrativos, da ideia da presunção de legitimidade. Ou seja, os atos que um servidor público pratica, eu presumo legítimos, de acordo com a lei e com o interesse público. Pronto. Essa lei veio mudar essa concepção. Por isso as pessoas não compreendem porque quando trabalham com licitação é diferente de quando trabalham com legislação de pessoal. A legislação de pessoal eu aplico a lei, mas na parte de licitações e contratos eu tenho o dever de aplicar a lei e de indicar, ficando os responsáveis da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução. Então, quando eu pratico um ato, vamos imaginar num contrato administrativo, e eu acabo glosando uma despesa, eu tenho que indicar qual é o artigo que me autoriza isso. Quando eu autorizo uma repactuação de contratos, eu tenho que indicar qual é o dispositivo que autoriza isso. Quando eu recolho ou deixo de recolher os encargos sociais pertinentes a um contrato, eu tenho que indicar qual é o dispositivo que me autoriza essa conduta. Porque quando eu trabalho com essa lei e com os desdobramentos dela, no âmbito de convênio, do ordenador de despesas, esse é um dos deveres que o gestor não pode se afastar. Em cumprimento ao artigo tal, da lei número tal, determino. Então, sempre eu vou ter que demonstrar no processo a legalidade. É uma novidade. É como se a própria lei quisesse que fizesse propaganda dela, né, o tempo todo. E qualquer licitante contratado, pessoa física ou jurídica, tem o poder de representar perante os órgãos de controle. E aqui, aos órgãos de controle interno também. Certa vez, até por curiosidade dos senhores, eu fiz uma representação atendendo um pedido de um cliente. Ele disse o seguinte: olha, eu sou contratado pelo tribunal tal. E eu não quero criar um antagonismo com a gestão. Mas eu estou tendo os meus direitos violados. Então, vamos fazer o seguinte, a gente denuncia o controle interno, ao invés de denunciar, representamos ao controle interno, ao invés de representar ao Tribunal de Contas. Porque o controle, exatamente por ter essa palavra interno, não são cargos de confiança do Tribunal de Contas. Eles são cargos de confiança da máxima autoridade do órgão, do ordenador de despesas. Isso não quer dizer que ele tem que ser conivente com a irregularidade. Porque se for conivente com a irregularidade, a Constituição fulmina essa conivência de solidariedade. Mas
por serem da confiança do gestor, eles devem procurar organizar o retorno à legalidade da forma dentro da ideia da preservação da instituição. Então, eu fiz a representação ao controle interno. Para nossa surpresa, o controle interno foi e comunicou ao TCU. Sumariamente, eu recebi uma representação, toma aqui, sem indicar o que no âmbito interno caberia para corrigir o ato. Simplesmente gerou mais um processo perante o Tribunal de Contas, sem oitiva do gestor, sem nada. Né? Talvez com uma compreensão errada do dispositivo constitucional do artigo 74, que estabelece que, ao tomar conhecimento de uma irregularidade, tem que comunicar ao Tribunal de Contas. Mas, se é controle interno, primeiro tem que comunicar ao gestor para permitir o exercício do autocontrole. Senão, não tem sentido ter controle interno. Eu abro um protocolo do TCU dentro de cada órgão público. Era muito mais barato, inclusive, a sociedade. Né? Mas aqui, no parágrafo 1º, nasce o direito de representação perante licitação. Aqui também, no artigo 1º da lei, lá no artigo 113, aqui no artigo 1º da lei do Tribunal de Contas da União, que estabelece que, na forma desta lei, podem representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidade, inclusive de ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente. E aqui vem o Tribunal de Contas, em outros dispositivos, fazendo uma diferença entre denúncia e representação. O TCU decide sobre denúncia que seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação, e decide sobre representação relativa às licitações e descumprimento por normas. Ele faz a distinção, de novo, de denúncia e de representação. Tem legitimidade para representar o Tribunal de Contas. Né? Aí vem um conjunto de autoridades para o exercício da representação. Repare que todos são órgãos que, direta ou indiretamente, têm a função de controle. Aqui é uma distinção que se faz na palavra entre inspeção e auditoria. Né? A inspeção é para apurar caso específico e a auditoria é para apurar todos os casos de uma gestão. Na jurisprudência, nós separamos alguns atos que têm uma certa relevância para o nosso cotidiano dentro de uma organização. A primeira delas é essa. Com o sistema de controle externo instituído na Constituição de 67 e disciplinado em legislação ordinária pertinente, não compete ao Tribunal de Contas julgar ou aprovar previamente contratos, convênios, acordos ou ajustes. O Tribunal de Contas da União segue esse parâmetro, exceto em relação aos contratos de desestatização, que ele aprecia previamente. A Constituição de 67 aboliu a ideia do registro prévio da despesa. Antes, para ser executada uma despesa, você tinha que ter um carimbo do Tribunal de Contas. E tinha até um dispositivo que dizia que, para assumir um cargo de ordenador de despesa, tinha que apresentar uma fiança bancária. Já imaginou? Ou uma caução fidejussória. Tem que apresentar uma. Alguém vai se responsabilizar financeiramente pelo meu ato de gestão de dinheiro público. Isso era obrigatório. E aboliram com a Constituição de 67, aboliram com o Decreto-Lei 200 de 67. E eu tive dúvida se isso foi bom ou ruim. Sabe por quê? Imagine o seu chefe convida você. Resolvi convidar você para você ser o secretário de orçamento, finanças. Não é, doutor Afonso? Isso. Ok, que bom, chefe, obrigado. Apresenta uma caução bancária aqui. Ué, por quê? Não, porque você, como ordenador de despesas, pode estar envolvendo o seu patrimônio, e como você pode não ter nenhum, então vai ser necessário caução bancária. Então, provavelmente o sujeito dissesse, não, chefe, obrigado pela honra, mas estou fora, como é que é? Me tire fora dessa. Como é que se chama? Me tira fora dessa, né? Então, me inclua fora dessa, né? Então, veja só, isso dava uma dimensão da responsabilidade. Hoje, quando você é nomeado ordenador de despesas, o controle interno é quem comunica seu CPF ao Tribunal de Contas. E, às vezes, você nem fica sabendo dessa grande honra, né, de ser um ordenador de despesas. Né? Só fica sabendo quando você passa a integrar o que se chama rol RESP, que é o rol de responsáveis. Né? Antes, pelo menos, o jogo era mais claro. Né? Apresenta a fiança. Não apresentou a fiança, não pode.
TCU decidiu, a autuação de processo como representação é um procedimento meramente instrumental, não implicando o conhecimento do feito, deliberação que compete ao relator ou colegiado. Veja aqui de novo a ideia da necessidade de um juízo, que quando a gente fala às pessoas que não conhecem isso, diz, puxa vida, isso é um impedimento ali de acesso à informação, ter um juízo preliminar do corregedor ou do plenário, das denúncias. Não, hoje em dia isso vem sendo cada vez mais prestigiado, né? Aqui o denunciante não é parte no processo, ele não pode chegar e querer acompanhar o processo. No exterior, essa conduta não é assim, né? Se admite que o denunciante acompanhe o processo e considera-se imprudente representações quando as alegações são insuficientes para caracterizar a legalidade da licitação questionada, né? Aqui o Tribunal de Contas tem entendido que ele não recebe representação quando a pessoa vai lá reclamar da falta de pagamento, porque ele não está tutelando o interesse público, mas o interesse privado, né? Aqui uma controvérsia se pode ou não paralisar licitação e paralisar contratos, né? Essa posição que o Tribunal de Contas da União entende, ela tem um viés que hoje não está em conformidade completa com a Constituição Federal, porque a Constituição estabelece, é questão até recorrente em concurso público, que só quem pode suspender a execução do contrato é o Parlamento, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode recomendar uma suspensão cautelar, sumária, suspender isso, mas a competência para sustar contratos é exclusiva do Congresso Nacional. Isso na lei de diretriz orçamentária sempre é muito bem colocado. E aí está a parte expositiva nossa, mas nós reservamos 2h30 para perguntas agora dos senhores, né? Embora seja sexta-feira, todo mundo está com vontade de ir embora, mas a gente reservou 2h30 para perguntas. Não havendo... Obrigado. Eu gostaria de registrar também que esse tema, embora um pouco árido, ele é do cotidiano da administração. E cada vez mais a gente tem visto que o abuso de instrumento de denúncias às vezes favorece a paralisação e engessamento da gestão pública. Eu costumo me referir aqui à situação específica de uma estatal que construía aeroportos para o nosso país e que hoje todos os engenheiros que construíram grandes aeroportos estão respondendo processo no Tribunal de Contas. E a gente não conseguiu mais fazer aeroporto. A gente tem feito puxadinhos ou concessões, né? Talvez as concessões sejam uma grande solução, mas o fato é que a reputação de muitas pessoas acabam sendo afetadas por denúncias porque não existiu, na época, a compreensão de que uma denúncia deve ter um exame de admissibilidade para que seja fundamentada. E, aproveitando, antes de abrir para perguntas ou para o encerramento, eu gostaria aqui de registrar 2 casos que enfrentei na advocacia, né? E para mim foram muito caros, né? O primeiro deles foi de uma servidora pública que foi acusada de enriquecimento ilícito. E foi um caso tão interessante porque nós conseguimos o arquivamento sumário na Controladoria Geral da União. É um fato assim bastante inédito, né? Normalmente se manda apurar, mas houve apuração. Quando ela trouxe a denúncia para mim, ela trouxe a informação da CGU de que ela havia sido denunciada, nós pegamos os contra-cheques dos últimos 5 anos e fomos bater com o extrato bancário. Um por um dos depósitos. O que foi isso aqui? Eu vendi o meu carro. Pois é, está maior que o seu rendimento esse mês. Aqui eu vendi meu carro. Vamos juntar o recibo de compra e venda. Então, a gente fez um trabalho minucioso, né? E a CGU fez um trabalho mais minucioso ainda, e fez a verificação e arquivou sumariamente um processo de enriquecimento ilícito. Então, como gestores, eu sempre recomendo 2 ordens de prioridade no sistema probatório. O primeiro, o individual como cidadão, você tem que ter bem feito os seus registros. E o outro, no serviço público, tudo que constar sua assinatura, você deve ter uma cópia com você. Ou um sistema digitalizado confiável como prova, porque você deixa o serviço público, mas os órgãos de controle não deixam você com a mesma velocidade.
Eu já encontrei e conheço mais de uma pessoa que está respondendo o processo 20 anos depois. Qual o tempo de guarda do processo, dos processos administrativos? 5 anos após o julgamento das contas anuais. Mas cuidado, eu conheço caso, inclusive um caso na Força Aérea, em que foi denunciado com 4 anos e 11 meses e o processo tramitou 8 anos depois do julgamento das contas no TCU. Então, não temos a mesma velocidade na apuração dos órgãos de controle. Então, eu sugiro sempre, em seu próprio benefício, e até por você ser vítima de eventual denúncia, que faça bem o registro da sua contabilidade individual, ou tenha a prova, uma pasta lá de tudo que você recebe, e a outra no serviço público, que você assina, uma cópia com você, guardada por muitos e muitos anos, com um bom arquivo. Porque quando você deixa o serviço público, você perde também a autoridade. A sua secretária vai dizer a você que você é o seu ex-chefe, e, portanto, ela tem que atender o chefe atual e não o sistema que existe. E a segunda é a preocupação, a primeira foi a preocupação do excesso de denúncia contra servidor público. E a segunda, uma preocupação de que nós estabeleçamos sempre uma regra clara, consciente, objetiva, em conformidade com esses novos postulados do direito que nós apresentamos hoje aqui, que estabeleçam uma forma adequada de harmonizar o dever de apurar, a vedação ao anonimato, o controle da corrupção e o direito de imagem, que são valores muito caros e, muitas vezes, irremediáveis. Então, nós temos que ter um sistema em que a gente tenha isso. No Diário Oficial de hoje, eu me comprometi a fazer uma breve análise, não deu tempo de colocar no material, talvez até por isso a gente tenha atrasado aqui. Eu comecei a palestra, ela só chegou à mão dos senhores no andamento dela. O Diário Oficial da União de hoje, na página 103, foi colocado uma portaria da Advocacia Geral da União, da Ouvidoria da AGU. E ela ficou um pouquinho distante de tudo que nós apresentamos aqui. Veja, nós mostramos vários órgãos importantes, o TCU, o Ministério da Fazenda, fazendo a aplicação correta desse dispositivo, assegurando ampla defesa ao contraditório nas denúncias que, a partir do exame preliminar de admissibilidade, foram consideradas suficientes para ter força impulsionadora da apuração. E aqui ficou no artigo 11 a seguinte ideia, que eu peço licença aos senhores para ler. Na página 113 do Diário Oficial da União de hoje, seção 1. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá, diretamente ou mediante representação, apresentar solicitação, reclamação, sugestão, elogio ou denúncia à ouvidoria. As solicitações, reclamações, sugestões, elogios ou denúncias serão reduzidas a termo e devidamente formalizadas. As reclamações ou denúncias recebidas devem conter um registro sumário dos fatos e identidade do interessado, que será protegida por sigilo sempre que for solicitado. A ouvidoria receberá e analisará manifestações anônimas, devendo encaminhá-las desde que apresentem elementos suficientes à verificação dos fatos descritos. Então, aqui também se exige que haja elementos suficientes, da violação da legalidade. Mas o interessante que chamou a atenção, a nossa intenção aqui, é que, quando ele fala da denúncia anônima, ele não fala da ideia de sigilo. Ele fala a ideia de sigilo na outra denúncia. Sigilo para o denunciante e não para o denunciado. Então, está havendo um tratamento diferenciado. Se nós vamos proteger o denunciante, de acordo com a Convenção Americana, é necessário que protejamos também o denunciado para que não haja um dano à sua imagem, decorrente de um processo apuratório. Muito bem, perguntas? Com a licença do presidente, vamos abrir para perguntas, então? Qualquer pergunta? Nenhuma pergunta? Muito bem. De qualquer modo, no site que nós apresentamos aqui, nós permanecemos disponíveis para responder perguntas. O doutor Marcelo Issa, do Instituto Protege, está aqui conosco também, que também tem o mesmo ideário, no sentido de trabalhar respondendo perguntas, a gente responde perguntas, e estamos todos à disposição dos senhores. Eu volto ao mestre de cerimônia a nossa participação, agradecendo de novo. Eu fiquei muito impressionado que os senhores, com tanta atenção, tenham prestigiado o nosso trabalho. De novo, muito obrigado a todos.
Passaremos agora, então, ao encerramento deste seminário, lembrando a todos que a coordenação pede que os senhores deixem a ficha de avaliação, por gentileza, sobre as cadeiras, que serão recolhidas ao final do evento. Neste momento, o ministro-presidente, o general Cerqueira, fará os agradecimentos ao palestrante e, em ato contínuo, fará o encerramento deste seminário. Bem, coube-me encerrar esse ciclo de palestras realizada hoje, iniciando pela manhã. Não pude comparecer, porque eu estava em diversas atividades, desde cedo, mas confesso que assisti essa última e fiquei muito motivado, porque é um assunto atual. Ele é atual, mas ele é antigo, que basicamente, em termos de denúncia, já há muitos anos que existe denúncia. Eu não quis nem fazer uma pergunta, mas isso ocorreu comigo quando eu era chefe de Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. Exatamente, veio uma denúncia acompanhada de provas. Eu tive que mandar apurar e era verdade. Todas as provas trabalhou, só o nome da pessoa que não estava. E aí, as providências foram tomadas. Agora, tem uns que dizem que a denúncia é a arma dos covardes, né? Isso é muito comum aparecer, isso já havia até em artigos, mas também é um recurso que as pessoas têm para mostrar que algo de errado está acontecendo. É até uma meta do Poder Judiciário, uma das metas é o combate à corrupção. É até uma meta, inclusive, nós devemos dar prioridade aos processos que tenham corrupção, improbidade administrativa, para exatamente evitar a prescrição. E estamos aí sintonizados com essa meta, dando uma prioridade àqueles principais crimes que são sobre a corrupção ou mesmo improbidade administrativa. Mas a palestra foi muito interessante, muito objetiva, de uma maneira bastante alegre, vamos dizer assim. O Dr. Jacobi nos brindou com essa palestra, e eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito. Estamos levando essa pequena apostila, que vai servir de base para que todos leiam e pensem antes de tomar uma decisão de oferecer uma denúncia ou mesmo uma representação. Mas, de qualquer forma, aqui no caso particular do tribunal, eu sempre estive aberto, desde que tomei posse na presidência, a qualquer observação, qualquer reclamação, qualquer registro. Então, eu e os diretores, todos nós estivemos abertos a qualquer queixa, reclamação e até denúncia mesmo. Mas é importante que a denúncia seja acompanhada de provas. Colocar simplesmente, veicular simplesmente uma denúncia sem ter prova, não tem o mínimo de crédito. Não tem o mínimo de crédito. Então, é importante ressaltar isso aí. Não estou preocupado. O doutor Jacobi até relatou, fala de um presidente que praticamente não fez nada porque ele respondeu N processos. Nós aqui, eu particularmente estou com a consciência tranquila de que tudo que é feito aqui é transparente. E uma das medidas que nós tomamos foi colocar tudo no portal da transparência. Tudo que todo mundo recebe, eu particularmente, minha opinião particular, que sou contra, nós não queremos mostrar o que eu ganho, não. Isso pode dar margem a outros problemas que poderão surgir no futuro. Inclusive, até as pessoas podem ser sequestradas, podem ser ameaçadas. Se quiser, é só apurar. Entretanto, está previsto em lei, nós colocamos tudo no portal de transparência, que nós ganhamos. Vencimentos, diárias, passagem para viajar, não há motivo para se esconder nada. O dinheiro está sendo recebido legalmente. Então, foi um dos objetivos daqui da nossa administração. E procurar, de qualquer forma, atender aquelas reclamações anteriores. A celeridade, resolver as coisas com facilidade e
Tudo isso foi mostrado aqui pelo Dr. Jacobi, é um tema realmente interessante. Ele merece ainda um aprofundamento de cada um. Foi só de uma maneira bem sumária, mostrou todo o tema que é de interesse de todos. E a palestra foi bastante interessante. A palestra depende muito do palestrante, né? Mas o Dr. Jacobi realmente ele atraiu a atenção de todos entenderam, por isso que não houve pergunta, né? Então, acredito ter sido por isso aí. De qualquer forma, doutor Jacobi, os nossos cumprimentos em nome do Superior Tribunal Militar, pela excelência da apresentação. Eu não assisti às outras palestras, mas acredito que tenha sido bastante interessante também. E, materializando o nosso reconhecimento do tribunal, passaria às suas mãos um pequeno brinde e solicitaria a todos uma salva de palmas do doutor Jacobi.